Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais esse vídeo sobre os temas filosóficos, né, que nós fazemos aqui nos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da Uninter. Hoje vamos conversar sobre um tema bastante polêmico e tem uma abordagem clássica, o que é a desigualdade e qual é a origem da desigualdade entre os homens. Para isso contamos com a presença do professor Rui Valese. Isso mesmo, olá. Isso mesmo, estamos aqui para conversar então um pouco sobre esse pensamento do Rousseau. E o engraçado é que eu já ouvi algumas pessoas, e assim, pessoas formadas, né, que tentam desqualificar o pensamento do Rousseau a partir de como ele conduziu parte da sua vida. Eu acho que a gente tem que separar uma coisa da outra. Isso não significa negar aquilo que ele viveu enquanto ser humano, mas também não podemos desqualificar o que ele pensa, né, a partir de como ele viveu. Afinal de contas, filosofia se faz através de argumentos, né? Não de novelas, né? Senão nós ficaríamos lendo e comentando revistas de fofoca. Né? E discutindo a vida particular de cada um dos filósofos. Não é isso o nosso objetivo. Exatamente. Então, vamos ler um trecho aqui hoje. A nossa citação é do Discurso sobre a Origem e Fundamentos da Desigualdade entre os Homens, do Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer o seguinte: o primeiro que, tendo cercado um terreno, se lembrou de dizer isto é meu, e encontrou pessoas bastante simples para acreditá-lo, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Quantos crimes, guerras, assassinatos, misérias e horrores não teria poupado ao gênero humano aquele que, arrancando as estacas ou tapando o fosso, tivesse gritado aos seus semelhantes: não escutais esse impostor, estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e a terra de ninguém. Ou seja, a origem da desigualdade, né, para encurtar a conversa, é importante ler o texto todo, né, mas para encurtar, a origem da desigualdade, segundo o Rousseau, é justamente a origem da propriedade privada, essa coisa tão valorizada, né, na contemporaneidade. E aí, como que fica essa história, professor Rui? Como você mesmo disse, né, o argumento do Rousseau é esse, né, a desigualdade social, ela é fruto de um processo histórico, né, e desse processo histórico de determinação, de apropriação de um determinado espaço. Aliás, é interessante, né, esse texto que o Rousseau escreveu, ele escreveu para um concurso da época, né, e o título era exatamente esse, né, qual era a origem das desigualdades, né, quer dizer, onde é que se ancorava isso? E aí o Rousseau vai escrever esse texto, né? E a gente observa que realmente ele tem muita razão naquilo que ele afirma, né? Porque assim, não são todas as culturas, não são todas as sociedades que têm essa relação com a natureza de posse, de fazer um riscado lá e dizer assim, ó, esse pedaço aqui é meu. Né? Algumas culturas, por exemplo, não trabalham com a ideia de fronteira, por exemplo. Não existe a fronteira assim, ó, que nem nós temos, por exemplo, a fronteira entre o Brasil e o Paraguai é ali na região de Foz do Iguaçu, Guaíra e assim por diante. Né? Nós vamos ver que tem outros povos, outras culturas, outras formas de organização da sociedade que não delimita suas fronteiras, para dizer, olha, esse é meu pedaço, aquele pedaço fulano de tal e assim por diante. Então, e a construção das igualdades se dá a partir daí, por quê? Na medida em que alguns dizem esse pedaço é meu, significa que outros deixam de ter também o seu quinhão, né, o seu pedaço. Exatamente, né? É importante lembrar do papel do Rousseau, da obra do Rousseau, melhor dizendo, enquanto um dos pilares daquilo que nós entendemos por Estado moderno, né? Então ele ajuda a pensar essa noção de propriedade, indica que ela seja fruto das desigualdades, das diferenças, e portanto nós precisamos nos deter à reflexão sobre a propriedade privada para poder criar mecanismos de geração de uma sociedade mais igualitária. Né? Esse princípio ele tem como uma parte elementar, uma consequência necessária, um princípio de exclusão. Né? Porque, olha, se eu digo que essa caneta é minha, por exemplo, ela não pertence a mais ninguém. E quando falamos de objetos pequenos, a situação parece até tranquila, mas quando falamos de terra, de recursos naturais, de dinheiro, de capital e assim por diante, as coisas vão ficando mais complexas. E você, o que acha disso? É possível viver numa sociedade com a noção de propriedade privada? É possível superar essa noção? O que você acha diante desse horizonte que o Rousseau vai apresentar? Deixa aqui embaixo sua opinião e acompanhe os nossos vídeos todas as segundas e quintas-feiras.